Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, obrigado, Suzane. Essa passagem é muito conhecida, os embaixadores falam de cor, né? A parte do 19 e do 20, não é isso? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, e eis que estão convosco todos os dias, amém. Não é isso? Agora, a gente fala às vezes decorado, sabe tudo, e o que significa isso? Chegou o slide aqui. Mas o que significa isso? Primeiro no verso 18, Jesus disse o quê? Foi-me dado toda a autoridade no céu e... Quer dizer, ele como homem, ser humano que se esvaziou, Deus, que se esvaziou de sua glória, veio até nós, viveu a vida de um ser humano comum, sem pecado, mas totalmente cheio de comunhão com Deus, cheio do Espírito. E ele viveu uma vida então vitoriosa nesse mundo, foi condenado injustamente e pagou os pecados, inclusive os nossos pecados aqui, de todo aquele que crê. Agora, veja bem. Então Jesus morreu, aí ressuscitou. Quando ele ressuscitou é que ele fala isso. Agora Jesus ele está glorificado, não mais esvaziado, mas glorificado em sua plena glória, diante dos discípulos, se preparando para subir aos céus e reinar dos céus e governar a igreja dos céus, que é o que ele faz hoje. Então ele diz isso, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele conquistou a autoridade. Mas ele não era Deus, ele já tinha autoridade? Sim. Mas havia ali uma atuação maligna, havia ali uma limitação do pecado na vida do ser humano, e ele venceu tudo isso, conquistou tudo isso, e ele agora tinha as chaves da morte. E agora, então, nesse plano divino, ele disse, então foi-me dada toda a autoridade como homem, não apenas como Deus, mas como homem, nos céus e na terra. E aí ele disse, com essa autoridade, portanto vão, e faz o quê? Fazer discípulo. Já reparou que a gente é igreja, faz um monte de coisa, mas às vezes o pessoal se confunde e não faz discípulo? A ordem de Jesus é o quê? E outra coisa, é um pedido ou é uma ordem? É uma ordem. E a gente tem mania de fazer tudo, menos discípulo. E aí ele fala como fazer discípulo. Como é que faz discípulo? Só ler de novo aí. Portanto, ir de fazer discípulos, primeiro... Tem algum lugar específico? Tem algum lugar que vai ter privilégio? Não, de todas as nações. E como que você faz isso? Batizando, porque ele vai fazer parte da igreja, né, e tal. E que mais? Ensinando a obedecer ou a guardar, né, todas as coisas que ele tem mandado. Então repara, o discipulado é pregar o evangelho? É, porque você vai a todas as nações e tem que pregar o evangelho. A todos os lugares, para todas as pessoas, você vai pregar o evangelho. E depois que você pregar o evangelho, você vai batizar aquele que creu. Não é isso? E vai ensinar ele o quê? Tudo que Jesus mandou, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou na Bíblia. Não é difícil de entender o que é para fazer, sim ou não? Mas a gente inventa, né? A gente inventa tudo para não fazer isso. A gente faz... Bota banda, bota coral, bota luzes, cores. A gente pede para fazer até boate na igreja. Já pediram para a juventude fazer. Não tem que ter boate, porque o cara que está na boate só vai entrar na igreja se rolar uma boate. É verdade. Se você quiser atrair o cara com a boate, realmente. Ele vai vir aqui, vai se esfregar, um se esfregando no outro, fazendo toda a possibilidade de pouca vergonha que tiver na cabeça dele, aqui dentro da igreja. Se você preparar um ambiente próprio para isso. Não é isso que a gente tem que fazer. Não é boate que a gente tem que fazer. Não é, a gente tem que fazer um negócio mais chamativo. Pode ser. Só que Jesus, quando pregou o evangelho, ele não acendeu luzes, não botou cores. Ele não fez nada muito diferente. Ele começou. Sabe como é que foi o primeiro sermão de Jesus? A primeira pregação de Jesus foi assim, ó. O reino de Deus está próximo. Ou em outras versões, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos. Ou invertido. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Que pregação interessante, né? Você acha que alguém na sua escola vai querer se arrepender com uma pregação dessa? O que você acha, adolescente? Dificilmente, né? Mas é assim que Jesus pregou. Então Jesus tinha que ter feito um curso, né, com a gente,
para fazer boate na igreja, para fazer luzes, cores, porque a gente sabe o que é melhor, né, como evangelizar, não é verdade? Talvez Jesus devia fazer um treinamento com os nossos missionários, para aprender mais, né? Por que Jesus pregava assim? Porque ele confiava no poder da palavra e na ação do Espírito Santo. Ele não confiava na cor, ele não confiava na luz, ele não confiava no sorrisinho para enrolar o cara lá. Ele não confiava numa mensagem facilitada. Jesus sempre pregou uma mensagem, sim, de vitória sobre o pecado, mas uma mensagem de cruz para se carregar. E se você não entende isso, você já está compreendendo o evangelho de forma equivocada. Mas o evangelho, sim, a palavra evangelho significa boa nova. Bota o slide então aí. Significa boa nova. Olha lá, o que é o evangelho? Compreendendo o evangelho da graça. Pode passar. Quem escreveu esse material foi o César, seminarista César, que pregou semana passada, no domingo da manhã, nosso líder de adolescentes. E o que você compreende por evangelho? Tem vários evangelhos, multiplicidade de evangelhos. Será que tem? Tem várias pessoas falando muita coisa sobre evangelho por aí. Tem um tal de teologia da prosperidade, tem o fundamentalismo, o legalismo, tem meritocracia, que é a pessoa que acha que vai ficar boazinha e vai para o céu. Tem teologia do medo, vai para Jesus, senão Deus vai te pegar, Deus vai te jogar no inferno. Tem secularização, que é o que eu falei da boate. E outros exemplos de tentativas de pregar o evangelho. Mas algumas perguntas, né, que a gente vai ver aí no material. Você pode fazer algo para merecer a salvação? O que você acha? Não. Ninguém merece a salvação. Não tem uma pessoazinha que merece. Se você encontrar com a pessoa na rua lá, evangelizar, ela fala assim, mas eu estou tão bonzinho, eu estou me comportando. O que você vai dizer para ela? Você vai lembrar de algum versículo que mostra que ninguém presta? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos o quê? 3:23? Sempre confundo com o outro, 6:23. O 6:23 é o salário do pecado e a morte, o dom gratuito é a vida eterna. É um dos dois, é 3:23, se eu não me engano. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então quando a pessoa fala que é boazinha, que merece alguma coisa, você vai falar assim, primeiro você fala de você, eu não mereço e nem você merece, porque ninguém merece. Porque em Romanos 3:23 está escrito isso. Confirma aí, é Romanos 3:23? Aê, galera boa, muito bom. Então, como eu posso manter a minha salvação? Aí ele está ali. Só que eu não estou enxergando absolutamente nada desse desenho aí. Mas o que a gente pode ver é que você tem uma pessoa no carro querendo atravessar para o outro lado. Atravessar para o outro lado representa chegar até Deus, chegar à vida eterna. E você vê que a estrada da pessoa lá do carro acaba ali. Ela não consegue chegar, mas existe quem que está representado por uma ponte? Quem que pode levar a pessoa para o outro lado? Levar o pecador até Deus? Quem? Jesus. Então é isso que você tem que apresentar que o ser humano, antes de dar a boa notícia, que é o evangelho, a salvação, você tem que dar a má notícia. Todo mundo quer falar assim, Jesus te ama. Aí sabe o que o cara fala quando você fala só isso? Jesus te ama. Que bom, então vou continuar minha vida porque Jesus me ama. Você não explicou para ele que ele está numa rota que vai cair dentro daquele rio ali. Ou seja, em direção ao inferno, em direção à punição, em direção à condenação. É preciso que a gente dê a má notícia. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Desde que nós nascemos, nós somos pecadores. Veja bem, pecador não é uma coisa, pecado, né? Não é uma coisa só que você faz de errado. Pecado é quem você é quando nasce. Pecador. Você nasce pecador e por isso você peca. Entende? Não é o contrário não, você nasce bonzinho, legalzinho, aí que você começa a pecar e fica ruim. Não, você nasce ruim, com defeito. É assim que a Bíblia diz. E aí você confirma que você está com defeito quando começa a pecar. Por que um bebezinho não peca? Teoricamente não peca. Porque ele não tem desenvolvimento cognitivo, mental, corporal para pecar. Mas um bebezinho já com seus 6 meses, talvez menos até, ele já enrola o pai e a mãe. Quem teve bebezinho sabe que ele enrola o pai e a mãe para o pai aparecer. Ele já começa de conversa fiada sem saber falar, só fazendo. E ele já está meio que mentindo ali, no instinto da natureza dele. Então há na nossa natureza, desde novinho, pecado. E a gente precisa então falar para as pessoas que somos assim. Mas que Deus
providenciou, e o termo é providência. Deus providenciou a solução para a nossa morte, para o nosso afastamento dele, para o nosso distanciamento dele. Quem é a solução? Jesus. Aí você apresenta então Jesus. Pode passar. Ah, mas isso é coisa muito básica, todo mundo já conhece, todo mundo sabe. Exatamente, todo mundo já conhece, todo mundo sabe, e isso ainda não transformou a vida dessa pessoa que todo mundo já conhece. E você tem que continuar pregando, não adianta mudar, não adianta enfeitar, não adianta soltar plumas e paetês, não, apresente Jesus. Não vista Jesus como um super-homem, não que você não possa dizer que ele é um super-herói, porque ele é mesmo, talvez o único que seja. Mas assim, não tente enfeitar e aumentar e acrescentar. Só fale dele, confie. Poxa, mas eu preguei o evangelho umas 10 vezes, ninguém se converteu. Mas quem disse que na Bíblia está escrito assim? Portanto, ide, fazer discípulos, convertendo todos eles. Está escrito assim? Está escrito batizando. Você vai batizar quem? Só o que crê. Pô, mas se ninguém crê, gente, Isaías pregou. No tempo dele, no Velho Testamento. E ele pregou para uma galera que não creu. Ninguém creu. Então Isaías, se fosse hoje, ele tinha que ser demitido da igreja, né? Demitido das agências missionárias. Por quê? Porque ninguém creu na pregação dele. Não é verdade? Mas a Bíblia vai dizer que Isaías, ele era um profeta realmente que fez a vontade de Deus. O nosso papel, a nossa missão é fazer discípulos. Como? Pregando o evangelho. E na medida que eles respondem, você traz eles como discípulos. E se eles disserem não, o que você faz? Deus abençoe e vai para o próximo. É só isso. Não é difícil. É que a gente tem a expectativa, cria expectativas, igrejas fenomenais, maravilhosas, igrejas poderosas, espetaculares, vão dizer que nós vamos invadir o terreno do inimigo e não sei o quê. Meu amigo, nós vamos até invadir o terreno do inimigo no sentido de que a Bíblia fala, que a igreja, né, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja que vai avançar com a evangelização. Mas ela avança com a evangelização, ela não avança com a conversão. Quem é que faz a conversão? Quem é que opera a conversão? O Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, Jesus mesmo ensinou, que ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E se você ficar então debatendo muito tempo com uma pessoa que tu já viu que não vai rolar, tu está perdendo tempo, já podia estar pregando para outro. Entendeu? O teu papel é pregar. Agora é claro, tem aquela pessoa que demonstrou interesse, quer aprender mais, aí você vai ficar com ela, ok. Mas você está ali tentando, convencer, confia no Espírito Santo. Prega o evangelho, pega até a anotação do telefone da pessoa, depois faz amizade e continua pregando. Mas não perca tempo tentando converter, não é você que vai converter. Nem Jesus, quando veio aqui na terra pregar, ele não ficou tentando converter ninguém. Ele pregava, e na medida que criam, aí ele chegava assim, o que queres que eu te faça? Quero ver, quero enxergar, quero andar, quero ser curado. Aí ele vai lá e curava e diz, a tua fé te curou e te salvou, e ainda falava assim, vai, não peques mais. Mas ele não ficava, tenta aí, por favor, não sei o que, ele não ficava. Então a gente precisa entender isso, nós não estamos dando uma chance para Deus. Tem gente que prega assim, dá uma chance para Deus, dá uma chance para Jesus, ele está à porta do seu coração. Não está não. Jesus está no trono, governando a igreja, e com a atuação do Espírito Santo aqui na terra, liderando a igreja na evangelização. Jesus não está na porta de coração nenhum. Quando ele fala lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato da igreja, é uma igreja que estava se afastando da visão, se afastando do caminho. Ele está querendo converter, não, ali era de gente crente que ele estava falando. Estou na porta da igreja, vocês me botaram para fora, igreja desobediente. Era isso que está acontecendo ali. Agora, Jesus não está na porta de coração nenhum. Jesus, ele está no trono. E a palavra de Deus está na nossa boca para ser pregada. Vamos continuar então? Passa aí o próximo. Volta. Volta ali, só para ver se eu li. Lá. Isso aí não dá para falar agora não. Vou pular, pode pular mesmo. Não precisa não. Aí Efésios, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, quando nós pregamos o evangelho, isso é algo que é a atuação da graça de Deus sobre nós. Então nós estamos vivendo por causa da graça, nós estamos pregando por causa da graça. E a graça, ela é recebida por meio da fé.
Então é preciso crer por meio da fé. Isso não vem de vós, é de vocês, é dom de Deus. Não por obras, não é pela obra. Quando a pessoa falar assim, eu sou bonzinho, você vai dizer, é por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Se você pegar uma pessoa que é meio católica, eu tenho rezado do terço, eu tenho não sei o quê, e aí você fala, eu também tenho feito muita coisa, mas se eu não tiver Jesus, se eu não tiver fé em Cristo Jesus como meu Salvador, eu não tenho nada. Então você tem que lembrar disso. Passa aí. Acabou? Essa aí da declaração pode passar, pode passar. Regeneração, está muito pequenininho, não vou ler não. Vou pular, vai para o final. Não posso falar nada disso. Eu vou falar por conta própria, volta. Dá para eu ler nada, volta aí, regeneração. O cristão, quando ele crê no Evangelho, ele está sendo regenerado. Ele está sendo uma criatura velha, transformada numa nova criatura. Uma criatura dominada pelo pecado, com a sua natureza totalmente escrava do pecado, para uma natureza agora renovada, capaz de não apenas parecer obediente, mas ser obediente a Deus. De fato, capaz de agradar a Deus com obediência. Então, regeneração significa que você e eu que recebemos Jesus, somos pessoas capacitadas para boas obras, para agradar a Deus. Boas obras aí é obedecer a Deus e cumprir o nosso propósito diante de Deus. Próxima. O que houve? Justificação. Justificação é a declaração que Deus faz para o pecador de que o pecado dele, a punição dele já foi paga por outra pessoa, no caso Jesus. Então, quando nós somos justificados, o que isso significa? Significa que nós estávamos com a ira de Deus sobre nós, a punição apontada para nós, e ela foi depositada em Cristo, não mais recai sobre nós. Nós não somos, veja bem, inocentes. Nós somos culpados, justificados. Entenderam a diferença? Não há uma declaração de inocência para nós, nunca haverá, porque sempre fomos culpados desde o nascimento. Mas há uma declaração assim, é um culpado que foi regenerado, justificado. A punição não recai mais sobre ele. Então, quando você prega o Evangelho, a pessoa crê no Evangelho, ela foi regenerada, então ela pede perdão a Deus, e a punição que seria para ela, ela foi depositada em Jesus. Ela foi justificada. Próximo. E a santificação é a nossa responsabilidade. Quando a gente fala de fazer discípulos, repara que Jesus fala batizando, né? O que significa esse batizando aí? Pressupõe que você pregou o Evangelho, a pessoa creu no Evangelho, a pessoa então foi regenerada, a pessoa foi justificada, e a ordem disso não vou dizer agora, vai confundir muita gente aqui nova. E ela então, regenerada, salva por Jesus, aprendendo ainda sobre Jesus, ela adquire um mínimo conhecimento e ela toma uma decisão de obediência e é batizada. E ela faz parte da igreja. A partir daí, ser discípulo não é só ser batizado. É também o quê? Continuar aprendendo. Por isso que o texto vai dizer, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando todas as coisas. Não é isso que está escrito em Mateus 28, 19? Acho que é 19. Que eu vos tenho mandado? Então, a pessoa então ela aprende e ela obedece. Santificação é isso. Santificação é quando ela aprendeu, ela já foi regenerada e ela agora obedece. Quem é uma pessoa que está em processo de santificação? Todo aquele que foi salvo por Jesus. Quem foi salvo por Jesus, levanta a mão. Então você, fica com a mão levantada. Você está em processo de santificação. Pode abaixar a mão. E é preciso entender isso. Santificação é uma caminhada contando com o Espírito Santo, te renovando, te aperfeiçoando. E tem que buscar em oração, tem que ler a palavra, tem que frequentar a igreja para conviver em comunhão com os outros irmãos. Mas eu não gosto porque a igreja é chata, a igreja não tem boate. De novo essa história de boate. Toda hora vem essa história da boate. Tem que ter uma boate, um negócio legal para a gente pular. Meu amigo, mais importante que você pular e ter um negócio legal, e tem que ter mesmo, não desse jeito, mas tem que ter. Mas mais importante é você obedecer a Jesus. Você está obedecendo a Jesus? Se você obedecer a Jesus, a gente pode até ver se consegue fazer você pular. Vou arrumar uma cama elástica para você pular aí, ficar pulando o dia inteiro. Mas tem que obedecer a Jesus. Santificação é obediência a Jesus. E é confiar que quem produz isso? Você? O Espírito Santo, mas a responsabilidade é de quem?
Todos nós. Então é uma cooperação entre a sua atuação de ser humano, tentando melhorar, fazendo aquilo que Deus ensinou na palavra dele, e o Espírito Santo atuando em você, te aperfeiçoando. Entenderam? Porque você passa a ter uma natureza diferente de quem não tem Jesus. Quem não tem Jesus só quer pecar. Até a pessoa mais boazinha, até o papai e a mamãe mais legal que existe lá fora, ele é um papai e mamãe legal, muito legalzinho mesmo, que ama o seu filhinho. Mas ele, diante de Deus, ele está debaixo da ira de Deus. E se nós não pregarmos o evangelho para aquele papai legal lá, ele vai para o inferno porque ele nasceu pecador. Agora, mesmo então esse papai legalzinho, ele não consegue ser santo. Quem consegue ser santo? Quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, quem tem uma natureza nova. Ele pode até ainda ter a natureza da carne, porque quem tem Jesus ainda tem a natureza do pecado. Você ainda peca. Ninguém aqui é um ser celestial ainda. Mas você também tem a natureza divina em você. A natureza do Espírito em você, que consegue governar essa natureza de pecado. Isso é santificação. E é isso que a gente tem que fazer quando prega o Evangelho, levar essa pessoa até essa direção da santificação. Quando que a pessoa vai se santificar? No primeiro dia que ela creu. No primeiro dia que ela de fato creu em Jesus, ela se torna agora um irmão seu, que precisa aprender sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, e ali ela já está o quê? Se santificando. Você já está na frente. Mas cuidado, que eu conheço gente que começou na frente, aí veio o outro lá, rapidinho passou. Porque a pessoa parou no tempo. A pessoa parou na infantilidade. E o outro que se converteu rapidinho, foi buscando a Deus e subiu. E é um trabalho progressivo, teu com o Espírito Santo. E é também da sua parte para ajudar o outro, também você vai ajudar o outro a progredir. Beleza? Pode seguir. O ID de Jesus não é apenas um chamado, é o quê? Uma ordem. Eu tenho um chamado, eu tenho uma ordem a cumprir. É mais que um chamado, é uma ordem. Passa para o próximo slide. Eu não vou falar de secularismo não, só vou falar de evangelismo e arte. Arte é só uma partezinha. E disse-lhes, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Passa, por favor. O que é evangelismo? O que é evangelização? Evangelista e evangelho. É muita palavra. Ah lá, vamos ver. Evangelho. A palavra de origem grega que significa o quê? Todo mundo sabe já aqui. O que significa? Boas novas. Então evangelho é o quê? Evangelho é o conteúdo. É o conteúdo que você vai levar. É a mensagem. É a notícia. Beleza? Evangelismo ou evangelização é o ato de levar esse conteúdo, o ato de levar as boas novas do Evangelho, ok? E quem é o evangelista? Aquele que leva, né? É o veículo, né? É você, é o instrumento, é o vaso sendo usado por Deus, aleluia. É o instrumento de Deus, é você, obediente a Deus, que vai me ajudar amanhã a pregar o Evangelho lá no Piraquê, entendeu? Então, o evangelho é o conteúdo, a mensagem. Evangelismo e evangelização é o quê? É a ação de levar, de transmitir. E o evangelista? É você, sou eu, que respondemos sim, não apenas ao chamado, mas à ordem de Jesus. Pode passar. Por que evangelizar? Alguns motivos. Porque eu amo o meu próximo. É um bom motivo. Mas não é o primeiro motivo. Qual é o primeiro motivo? Eu diria mais, o primeiro motivo, tem um maior ainda, mais do que esse daí. O maior motivo é a glória de Deus. Para a glória do Senhor, porque tudo que vivemos e fazemos e respiramos e comemos e sei lá o que vamos fazer da vida, tudo que você faz, você pensou, você existiu, é para a glória de Deus. E o objetivo de Deus é que mais pessoas deem glória ao seu nome. É isso que está lá em Coríntios. Então esse é o principal motivo. E sim, porque Ele o quê? Nos mandou, nos ordenou. Ok? Então quando você chegar assim, quando você vier conversar comigo, pastor, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Aí você chega para mim, né? Aí você chega para mim, beleza, você tem um chamado? Eu quero ir para a África. Aí eu pergunto, mas você foi na escola? Ainda não. Então tem que ir na escola primeiro. Eu lembrei até do culto de quarta-feira, que o Felipe falou isso.
Tem uma galera querendo ir para a África, não sei o quê, eu gostei. Aí ele falou assim, primeiro você tem que ir para Campo Grande, prega em Campo Grande, depois a gente vai ver se tu vai para a África. Então quem está querendo ir para a África aí, levanta a mão. Eu também quero, beleza, ninguém quer não? Tá, também quero. Mas primeiro vamos para Campo Grande, quem quer ir para Campo Grande? Gente, eu ia para a Índia, eu ia para a Espanha, eu não fui para lugar nenhum, eu fiquei onde? Na igreja onde eu nasci. Meu Deus do céu, eu não queria, mas Deus quis. Então amém, glória a Deus, está sendo uma bênção. Sendo uma bênção. Está vendo como é que é? Vamos aprender a obedecer. Você quer ir para tanto lugar e no final Deus vai querer que você faça o quê? Pregue na tua casa. Tem gente que quer fazer reforma protestante. Eu quero ser o novo Lutero. Eu quero a reforma protestante. Tem que pregar as 95. Aí fala isso, tem seminário. Tem que pregar as 95 teses lá nas igrejas, na porta dessas igrejas hereges. Aí fica caçador de fantasma, caçador de herege. Fica querendo arrumar confusão com todo mundo. Aí tu só faz uma pergunta para ele. As 95 teses, primeiro, você leu? Ele não leu. Aí segundo, você já colocou na porta do seu quarto primeiro? Aliás, você já aprendeu a arrumar a tua cama? Meu irmão, a cueca que está no chão. Aí começa, aí já era, entendeu? Então assim, quando a gente pensar em mudar o mundo, vamos ser revolucionários, transformar o mundo. Vamos ver Jesus. O que Jesus fez? Jesus foi uma pessoa comum que obedeceu a Deus. Se você conseguir ser comum e obedecer a Deus, a gente começa a conversar sobre chamado. Se você não está conseguindo nem ser uma pessoa comum, nem obedecer a Deus, está difícil. Aí nós vamos te ajudar a evoluir como discípulo. Porque ser discípulo de Jesus não é ser um Power Rangers, sair com uma espada por aí. Não é. Ser discípulo de Jesus é ser simples, comum, pregar o evangelho, passar até necessidade, se preciso for, para que a mensagem chegue. Você está preparado para isso? Ah, isso aí eu não quero não, eu quero a boate. Voltou com a boate, viu? Eu quero a boate, pastor, a boate que é legal, que pô, todo mundo vai se converter. Não vai se converter na boate, você vai pecar lá, se esfregar em todo mundo lá. Então tá, porque Deus ordenou é um motivo, glória de Deus e Deus ordenou. Porque o mundo está perdido, em 1 João, não dá para ler todos os textos, depois eu mando nos grupos de WhatsApp esse material para vocês, eu já tenho separadinho para mandar daqui a pouco. Porque Deus ama os perdidos, já que Deus ama os perdidos, temos que amar o próximo, amar os perdidos também. Porque sendo assim, né, pregando o evangelho, há da parte da palavra de Deus uma promessa, de que muitos serão salvos. Por isso que você prega o evangelho, muitos serão salvos, eles estão perdidos, o mundo está perdido, Deus ordenou, e o maior dos motivos, para a glória de Deus. Se você não entender esses motivos, tem alguma coisa errada, porque tem gente que quer pregar, eu quero ser missionário porque, poxa, todo mundo fala que eu tenho talento, todo mundo fala que isso, tem 1000 motivos, eu quero sair de casa, que minha mãe é chata pra caramba, e começa um monte de história, entendeu? E não adianta, não vai adiantar nada, você vai arrumar um problema em outro lugar, você vai se livrar de um problema, talvez em casa, e vai arrumar outro em outro lugar. Então, para ser um evangelista, para evangelizar, tem que ter os motivos certos. É tão bonito quando o missionário vem, a igreja toda fica feliz, chora de emoção. Também quero ter isso na minha vida, receber aquele choro, aquelas lágrimas da igreja em cima de mim, todo mundo dando tapinha nas costas. Então, está errado, não é por isso que você evangeliza. Você evangeliza porque há uma ordem de Deus, há uma necessidade do pecador, e há a solução que está na tua língua, que é a palavra de Deus, e o texto escrito que você vai apresentar. Próximo. Os requisitos necessários para evangelizar. É preciso ter experimentado primeiro o quê? O poder transformador do evangelho. Então, ser crente, né? É preciso ter o conhecimento e a clara compreensão do evangelho. Consegue falar em 30 segundos o que é o evangelho? Vamos testar aí, ó. Vou dar aí, ó, 30 não, 1 minuto então. Faz uma dupla aí, cada um testa aí, fala o evangelho pro coleguinha do lado. Todo mundo agora, para acordar. Vai, vira pro coleguinha. 30 segundos para cada um falar o evangelho. Vira pro coleguinha aí. Essas igrejas aí que ficam mandando virar pro coleguinha, né? Conseguiram? Vou dar mais 20 segundos. Foi? Foi não? Não, mas não dá para ser mais de 1 minuto não. Podemos?
Pô, tem outro já está contando a vida. Não, porque eu estou cheio de problema, não sei o quê. Não, não é isso não, cara. É só o evangelho. Não conta teus lamentos pro outro agora, não. Tá? E quando você for evangelizar, não conta tuas notícias tristes, não. Já chega a notícia triste que você vai levar. Que ele é pecador. Aí você tem que dar logo a boa notícia. Entendeu? Que Jesus Cristo é o Salvador. Então vamos lá. É assim, ó. 30 segundos, será? Deixa eu ver. Deus criou todas as pessoas para viver em comunhão com Ele, e o ser humano então desobedeceu a Deus, e quando desobedeceu a Deus, ficou condenado à morte, por causa da sua natureza, que se prejudicou por causa do pecado. Mas Deus não deixou o homem assim, preparou um Salvador, Jesus Cristo, que veio aqui ao mundo, viveu sem pecado, morreu a morte que era para ser nossa, no nosso lugar, e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje Ele está sentado à destra do Pai, reinando. Então, agora todo aquele que crê em Jesus é salvo. Acabei em 26 segundos. Entregue sua vida para Jesus, 30 segundos. Entendeu? Claro que não precisa ser assim, eu estou exagerando. Mas deu para entender? É só isso. Claro que você vai... O que você vai fazer? Você vai pensar numa forma de falar que não pareça um maluco igual eu aqui, né? Entendeu? Que seja uma pessoa normal e vai comunicar isso. Você vai comunicar que Deus criou todas as pessoas. Elas eram para viver em comunhão com Deus, estavam em comunhão com Deus. Mas o que aconteceu? O ser humano desobedeceu a Deus. Não importa agora detalhes. Desobedeceu a Deus e ficou destituído, afastado da glória de Deus. Não é isso? Mas Deus prometeu que isso não ia ficar assim, porque Ele proporcionaria quem? O Salvador. Quem é esse Salvador? Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é isso? E aí então quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus que veio ao mundo e viveu como homem, obediente até a morte, morte de cruz. E Ele então foi condenado pelos nossos pecados e recebeu no seu corpo e também espírito, recebeu o quê? A punição eterna que era para mim e para você. E Ele ressuscitou e venceu a morte. A partir desse momento, todo aquele que crê em Jesus, será o quê? E aí você termina, entregue sua vida para Jesus. Você crê em Jesus? Aí a pessoa fala, ai, não sei, beleza, vamos lá, então vamos para o próximo. Se tu sentir que ela é, assim, está interessada, ela não tomou uma decisão, mas ela está interessada, o que você faz? Pega o contato, pega o telefone, o zap, sei lá, e você vai manter contato com essa pessoa. Deu para entender? Agora, cuidado, quando você for abordar a pessoa na rua, a pessoa está correndo atrás do ônibus. Ô irmão, peraí, primeiro não chama de irmão, porque ele não é da igreja. Talvez seja, né? E aí ainda chega o cara ainda perde o ônibus. Você tem que saber escolher uma pessoa, né? Tem a noção. Você vai na rua, aí vai ver lá uma pessoa mais tranquila. Posso falar com você um minutinho? E aí começa. Não pode chegar na hora que o cara está subindo no ônibus. Ô, espera aí, desce aqui. Aí ele perdeu o ônibus, né? Tudo bem que é melhor que ele encontre a salvação e perca o ônibus. Mas numa vida em sociedade não dá para você ser mal educado, entendeu? É um mau testemunho fazer isso. Então, é preciso ter o conhecimento do Evangelho, ok. É preciso crer firmemente na veracidade, presta atenção aí, varão. Olha os hereges aí, ó. É preciso crer firmemente na verdade e inerrância do... O Evangelho ele é inerrante. Tem gente que dá aula em seminário, em vários lugares, e fala que o Evangelho, ou a palavra, ela contém erros. Não tem tanta verdade assim, tem que encontrar as verdades. Algumas não são tão verdadeiras. Uma pessoa que tem essa compreensão não consegue evangelizar. O máximo que ela consegue fazer, talvez, é dar comida, dar uma roupa, dar uma ação social para a vida da pessoa. Mas Evangelho, salvação, libertação do pecado, só se ela conhece, entende claramente a veracidade e a inerrância do Evangelho. E quarto, é preciso ter plena consciência da importância do Evangelho como uma questão de vida ou morte eterna. As pessoas estão vivendo suas vidas, talvez elas nem vão morrer hoje, elas vão morrer só com 700 anos de vida, que seja. Mas o fato é que elas estão vivendo as suas vidas com aparência de vivos, mas eles estão o quê? Mortos espiritualmente. Walking Dead. E você tem que ter uma consciência. Eu estou falando com uma pessoa viva ou morta espiritual? Estou falando com um morto espiritual. Ele não é meu irmão em Cristo. Ele não entende as coisas do Evangelho. Ele é como Paulo vai dizer, o homem carnal que não discerne as coisas do Espírito, só discerne as coisas da carne. E você está ali dando o primeiro contato dele com o Evangelho. Talvez ele tenha tido contatos diversos com discursos religiosos e igreja, e coisas de igreja, mas ele nunca teve o contato com o Evangelho puro. E talvez seja você que vai transmitir esse Evangelho, sem mistura, sem confusão. Entenda, ele não discerne, mas quem vai fazê-lo discernir? Quem? Você? O Espírito Santo. Bem? Próximo. Como evangelizar, para a gente terminar?
eu vou dar um trabalho de casa aí, de hoje até amanhã, para quem vai lá comigo amanhã. Você vai estudar esse texto de Atos aí, ó, Atos 26, de 1 até 28, que não dá para eu falar aqui hoje detalhadamente. Ali é o testemunho do apóstolo Paulo, quando ele estava sendo interrogado. Ele queria pregar para os seus interrogadores. Imagina você querer ser preso para pregar para quem te prendeu. Paulo era assim. Tá vendo? Viu como é que o evangelho e ser uma pessoa que vive o evangelho é diferente da tal boate que estão falando aí? Ai meu Deus, essa boate de novo. Paulo estava preocupado com a tal da boate para atrair jovem? Paulo estava? Paulo estava preocupado com, eu estou preso, estava entristecido? Não, ele estava feliz de estar preso, poder falar para quem prendeu ele. Isso é ser um cristão. Você quer ser um cristão de verdade? Não rebole até o chão, adolescente, na festinha de 15 anos. Não rebole até o chão. Não se sinta numa boate alegrezinha. Se comporte como crente. E tenha o desejo de até ser preso para pregar para quem vai te prender, como Paulo. Papai e mamãe, os nossos filhos não são nossos. Eles são um presente de Deus, são herança do Senhor. Mas nós criamos para Deus. Se o teu filho quiser ser um missionário, um pregador do evangelho, papai, não prenda, porque Deus vai levá-lo a si mesmo. Não tem como fugir de Deus. Eu já falei isso aqui uma vez e falo de novo, com temor. Se meus filhos quiserem ser missionários, e mais do que missionários, se meus filhos quiserem ir para lugares de extremo perigo com relação ao evangelismo, a pregação do evangelho, eu não posso dizer não. Eu vou ficar com medo, vou ficar preocupado. Se meus filhos morrerem por Jesus, e eu sobreviver para ver essa história, eu vou chorar a morte dos meus filhos se isso acontecer. Mas eu vou me alegrar porque eles cumpriram a vocação deles. É duro, mas não tem boate mesmo não. Não tem boate. É evangelho. É isso que Paulo estava fazendo ali. Paulo estava preso e alegre por pregar por quem prendeu ele, para quem prendeu ele. Mas vamos aprender com ele. Preso ele nos ensina. Primeiro ele faz uma saudação, versos 2 e 3, você vai ver. Pesquisa isso em casa. Vou mandar lá no grupo. Ele vai saudar as pessoas, ele vai ter oportunidade de falar. Então, você vai chegar na pessoa na rua, saúdo meu irmão com a graça e com a paz do Senhor. Você vai falar isso? Não desse jeito. Você vai falar o quê? E aí, tudo bem? É a saudação. Deixa eu falar com você. Posso falar rapidinho? Aí você vai falar. Beleza. Aí depois, no verso 4 até o 11, ele vai contar o quê? Foi isso que o pessoal gostou do testemunho do Pedro, né? Lembra, Pedro? Teu testemunho no batismo? O pessoal, caramba, a menina arrebentou, porque eu fiz esse treinamento com ele, eu sozinho com ele. Aí, caramba, ele sabia tudo, porque ele está aprendendo a ser bíblico, né? Aí, né, a mãe está aqui, o pai, ó, estão confirmando. Aí eu fiz, quantas horas a gente ficou? 2 horas, né? Foi pela internet, né? Pela internet. Então, aí eu falei isso para ele, ó, você chega na pessoa e fala assim, claro que no caso dele o testemunho ele não ia abordar ninguém, ele ia gravar um vídeo, ele ia falar com o pastor, ele ia responder perguntas. Mas quando você vai falar com uma pessoa, você tem que fazer a saudação, igual Paulo fez ali. Depois você vai contar a sua vida como era sem Jesus. Pastor, eu nasci na igreja. Eu não lembro como minha vida era sem Jesus, porque eu só lembro da minha vida com Jesus. Glória a Deus. Muito bom. Muito bom. Só um detalhe, tu nasceu no hospital, só fazer um parênteses aqui, né? Tu não nasceu na igreja, tu nasceu no hospital, mas tudo bem. Mas eu entendo, eu lembro vagamente, mas lembro, fiz um esforço mental, até anotei para não esquecer mais. Eu me converti com 3 anos. Como era a minha vida antes de Jesus, com 3 anos? Não sei lá, mas eu sei sim, eu tinha medo da morte. E eu não gostava que as pessoas morriam, que as plantas morriam, que os animais morriam. Eu não gostava, isso eu lembro. Eu ficava chateado com isso. Aí um dia, o templo era virado para lá, o púlpito era no meio daquelas 2 colunas ali mais ou menos, né, por ali. Aí o pastor Belardim pregou numa conferência de Páscoa, no ano de 1985, eu tinha 3 anos. E aí era uma quinta-feira e ele pregou. Depois eu pesquisei tudo isso, né? Porque eu virei missionário, eu tinha que pesquisar tudo para dar meu testemunho. Fiz uma pesquisa sobre a minha vida. Aí os caras ensinam a fazer isso também. Não é regressão com o psicólogo não, tá? Não é isso não. É pesquisa, tá bom? Não é hipnose não. Aí, então o pastor lá pregando, aí ele falou, só gravei isso aqui, ó. Falou assim, Jesus Cristo, que era Páscoa, ia ser sobre Páscoa.
Jesus Cristo morreu na cruz, é exatamente isso aqui, para nos salvar. E ele ressuscitou e venceu a morte. Quem crê nele, vence a morte. Eu só lembro disso, que ele falou isso. Claro que hoje eu falo mais bonito, porque eu tenho 40 anos, sou pastor, sei falar mais bonito. Mas eu entendi isso. E quando eu entendi isso, eu falei, eu quero isso para a minha vida, eu quero vencer a morte, eu quero vencer a morte. E eu entreguei minha vida para Jesus e estou aqui até hoje. Isso é o evangelho. Isso é conversão. Claro, tem que ser acompanhada de fruto, né? E minha vida foi com altos e baixos, como qualquer pessoa. Você melhora, você piora. Mas é uma vida de melhora. No geral, você vai melhorando e vai se afastando do pecado. E aí eu queria ir na frente todo dia, entregar a vida para Jesus. Todo dia ir lá na frente. Todo dia eu queria me converter. Aí depois eu queria sair de mão dada com o pastor. Vou ser pastor. Vou ser pastor. E virei pastor mesmo. Aí depois eu fugi, não quis ser pastor com 20 e poucos anos. Eu não quero ser pastor, não quero ser nada, eu vou fugir. E não sei o quê. No final das contas eu virei pastor, estou aqui. Entendeu? Então não tem para onde fugir. Quando você tem chamado, quando você tem um plano, quando Deus tem um plano para você, Ele vai cumprir. E Ele tem um plano para cada um. Agora, eu lembro da minha vida como era sem Jesus. O que eu lembro da minha vida quando eu era sem Jesus? O que eu podia lembrar? Eu tinha medo da morte. E a morte era ruim para mim. Eu achava isso ruim. Eu achava isso ruim para todo mundo. Isso era ruim. Beleza? Então Paulo ali, ele vai contar a vida dele. Ele, quando ele era Saulo, né? A Bíblia chama ali de Saulo, né? Antes de ter um encontro com Jesus. Então assim, ele vai contar como era a vida dele. Ele era um perseguidor do evangelho. Ele era um judeu. Então ele vai contando ali. Entendeu? No verso 4, verso 11. Você tem que contar. Então você vai cumprimentar a pessoa, você vai contar a sua vida antes de Jesus, sem contar a vida toda, tá? É só um negocinho. Não é para contar, se você tem 100 anos, você vai contar 100 anos de vida? Não vai, né? Você vai contar só um negocinho. Mas que mostre como era a sua vida sem Jesus. Sua vida antes de ter Jesus. E aí depois você vai contar como Paulo ali, ó, verso 12 ao 14, número 3 ali, ó. Como você compreendeu a necessidade de Jesus. Aí eu percebi, quando o pastor pregou que Jesus vence a morte, eu percebi, eu preciso dele. Percebe? Paulo vai mostrar isso, quando ele percebeu a necessidade. Aí o número 4, como que foi que você se entregou a Jesus? 15 ao 19. Como é que foi que Paulo fez? Paulo foi lá, caiu, né, do cavalo, a luz brilhou e tal, e ali ele se rendeu a Jesus. Eu fui lá na frente, quando era ali, né? Eu fui lá e me entreguei. Então, cada um tem uma história. Ah, foi na aula da classe da tia, da professora, quando eu era criança. Foi quando eu estava no ônibus e aí eu li um versículo passando rápido. Eu não sei como foi, você que tem que saber. E aí, mas o roteiro é aquele ali, ó, que Paulo fez. E aí, depois que você contar como você se entregou para Jesus, a sua atitude depois do encontro com Jesus. Quer dizer, como que o que você fez? Você pediu perdão e você depois, o que você fez? Você procurou a igreja? Então, você pode contar alguma coisa assim, como você foi evoluindo, crescendo. Paulo conta isso. E as mudanças depois de entregar a sua vida para Jesus. O que mudou? Meu irmão, se tu fizer esse exercício, não souber contar como é que era a sua vida sem Jesus, não souber contar como é que é a sua vida depois de Jesus, talvez tu precise de Jesus. É um bom exercício para descobrir se tu é crente mesmo. Entendeu? Mas cuidado, uma coisa é não lembrar, outra coisa é não ter acontecido de verdade. Às vezes você não vai lembrar, tem que se esforçar para lembrar. Outra coisa é realmente não ter acontecido, não tem o que lembrar, né? Como é que você vai lembrar de uma coisa que não aconteceu? Aí você conversa comigo. Se tu entrar em crise e falar para mim, pastor, acho que eu não tenho Jesus não. Chega aqui que a gente vai conversar, para ver se isso aí está batendo mesmo. Deu para entender, gente? Vamos lá, passa, por favor. Pode passar. E aí, depois de falar com alguém sobre sua experiência, que você está conversando, né? Confie no Espírito Santo para convencer a pessoa a buscar uma experiência semelhante. É claro que aqui pressupõe, quando Paulo está contando lá, falando a vida dele, ele também fala do Evangelho, igual eu falei aqui. Eu não falei do Evangelho quando eu lembrei da minha experiência aqui, da minha igreja, aqui quando eu tinha 3 anos. Eu não falei de Jesus Cristo que morreu na cruz, que venceu a morte, eu não falei aqui? Então você tem que contar o que você ouviu, ou qual foi a mensagem do Evangelho que te impactou, que você recebeu. E você está ali você está transmitindo a mensagem. Entendeu? Então você tem 2 formas de fazer. Dando seu testemunho pessoal, como Paulo fez, e permeado do Evangelho que mudou a sua vida, porque se não mudou, aí não tem como. Mas como mudou a sua vida, você lembra da mensagem que você ouviu, de quem falou, do que você leu, seja lá como foi. E aí você vai contar, olha, então eu li, então, como eu falei aqui, então o pastor falou que Jesus venceu a morte, tal, então você vai falar também.
E assim você está pregando o evangelho. Essa é uma forma. A outra forma é Bíblia pura. Como assim Bíblia pura? Não, você não vai abrir e ficar... No princípio criou Deus os céus e a terra. Não vai fazer isso, você vai colocar em prática aquilo ali que Paulo fez, no sentido de cumprimentar a pessoa, falar com ela. E aí você fala como que Deus fez. Deus fez pessoas para terem, como eu falei agora, para terem comunhão com Deus. E depois elas pecaram, desobedeceram a Deus, se afastaram de Deus. E aí tudo o que eu já contei aqui. Então você tem duas formas de fazer. Não crie uma terceira forma que não existe. Deu para entender? Não existe uma terceira forma. Só existe essas duas formas, a própria Bíblia ou você contando a sua experiência permeada do conteúdo bíblico que atingiu você. Entendeu? Então, depois de falar com alguém sobre sua experiência de conversão, confie no Espírito Santo. Confie em quem? No Espírito Santo. Não vai confiar em você, na sua eloquência, porque eu falei tão bonito, ela se converteu. Você vai falar bonito, vai vir um monte de gente aqui na frente, ninguém se converte em nada. Só se converte o Espírito Santo, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é pela sua oratória, não é pela poesia, não é pela música bonita do coral. Gente, como não se converter com um coral lindo desse? Meu amigo, o que mais tem é gente se convertendo de mentira, porque acha coral lindo, banda tocando legal. O que mais tem isso? Evangelho. Confie no evangelho. Não confie nessas mentiras. E aí você pode ajudá-la, nessa pessoa perguntando. Aí sim, você provoca isso, né? Você quer entregar sua vida para Jesus agora? Se a resposta for sim, faça uma oração, consagrando aquela decisão, aquela vida no altar de Deus, e traz para a gente. Amanhã a gente vai orientar melhor. Beleza? E se ninguém se converter? Você cumpriu sua missão. É o Espírito Santo que tem que cumprir a missão dele, né? De converter os pecadores do pecado, da justiça e do juízo. Você tem que pregar. Não queira converter. Não faça o papel do Espírito Santo. Você é o mensageiro, o Espírito Santo que converte. Próximo. É importante mostrar que o ser humano natural está espiritualmente morto e afastado de Deus, que eu já falei. Pode passar. É passar? Não, segura aí. E fazer boas obras, que a pessoa pode falar isso. Ou praticar alguma religião não resolve o problema. Ah, eu já sou religioso. Não importa, meu amigo. Domingo à noite eu vou pregar um texto de João, em que fica claro ali, a falsa religião é a verdadeira religião. Convido todo mundo a vir domingo à noite. Sei que todo mundo vê o seu pai, né? Eu sei disso. Mas se você não puder vir domingo à noite, você assiste então pela internet. Nós vamos falar sobre isso. A falsa religião é a verdadeira religião. Tá no boletim também. Quem recebeu o boletim de manhã já vai ver. Que mais? E o último ali. Por isso as pessoas devem ser levadas a Cristo, confessando-o como único e suficiente Salvador. Não é Salvador com mais alguma coisa. Ele é o único e suficiente. Passando para terminar. Paz. Objeções. Esse aqui eu vou mandar para você ler em casa. Aqui tem algumas perguntas que as pessoas fazem, alguns comentários que as pessoas fazem, e os textos bíblicos para você estudar de hoje até amanhã, que são a resposta para aquelas perguntas ali. Tenho medo, às vezes a pessoa não quer entregar a vida para Jesus, assim, eu tenho medo que eu não vou conseguir permanecer fiel ali, cristão. Aí outro fala assim, meus pecados são muito grandes. Tem resposta bíblica para isso. Não sou pecador, tem gente que fala isso, não sou pecador, não preciso disso. Né? E sou cristão do meu jeito, eu não sigo igreja, eu faço do meu jeito. Então tem gente que você vai falar com ela, ela vai falar isso. Então tem textos ali para você pesquisar de hoje até amanhã, 4 horas amanhã nós estaremos juntos aqui, espero que todo mundo faça o dever de casa. Então a conversão a Cristo é algo tão importante, que a palavra de Deus a compara a um novo nascimento. Por esta razão, quando levamos alguém a receber Jesus, essa pessoa é considerada a nossa filha na fé, e as ações que tornam isso possível são descritas como dores de parto. Gálatas 4,19 vai mostrando isso, como se as pessoas estivessem nascendo. Né? Pode passar. E para terminar, o último slide. Para quem gosta de evangelismo criativo, arte na evangelização. A arte, ela tem utilidade na evangelização? Vamos ver. O objetivo da arte na evangelização, isso é eu que escrevi, né? É facilitar que a mensagem do evangelho seja compreendida. Ela tem um papel o quê? Papel o quê? Didático. Ela tem um papel de convencimento, de conversão. Não, ela tem um papel didático, que atinge o quê? O intelecto, as emoções da pessoa, do indivíduo. E aí ela proporciona o quê? Um melhor alcance de pessoas e o maior entendimento da mensagem. A arte, a música, a parte visual, todas as luzes que você quiser utilizar, o teatro, se você quiser fazer uma cena no sinal de trânsito, tem gente que gosta, né?
Aí o cara chega e faz assim, ó. Foi por você. Ok, pode ter sido. Bota Jesus lá. Na cruz, foi por você. Inédita, né? Essa peça teatral, inédita. Foi por você. Aí beleza. Aí todo mundo olhando de sinal de trânsito, ninguém entendendo nada. Pessoal, que esses crentes são malucos, né? Ficou olhando. Aí daqui a pouco, vem outro, com uma placa assim. E ele faria tudo de novo por você. Se preciso for. A pergunta é, acabamos de ver que ele é sufi. Então ele faria tudo de novo? Porque nunca vai precisar fazer de novo. Ah, mas se não tem. Ah, mas se não tem. Ah, mas é só para emocionar. Não, está ensinando errado. Aí você usou a arte como didática, e aí tentou tocar as emoções, aí ele faria de novo por mim. Aí começa a chorar. Aí a pessoa se emociona, se entrega para Jesus de forma emocional, mas não foi convencida pelo Espírito Santo, porque o evangelho não foi pregado adequadamente. Entenderam? Só estou dando um exemplo. Use a arte, mas conheça o evangelho, porque senão você pega a arte e estraga. Quer ver outra? Vou contar outra aqui. Essa foi Pelágio. Quem não sabe o que é pelágio é normal. Na minha classe a gente está ensinando salvação, né, e pecado. Pecado e salvação é o nome da classe. Sempre esqueço o nome da classe. Aí tem uma hora lá que a gente ensinou Pelágio. Pelágio foi um grande herege que ensinou uma coisa muito errada. Olha só, a professorinha da classe, da EBD ou da escola de criança, pegou um copo com água para as crianças. Falou assim, já estou dizendo que está errado, mas aí eu vou mostrar e vou perguntar onde é que está o erro, tá? Quem sabe não conta não, isso deixa o pessoal que está vindo pela primeira vez. Aí ela pegou o copo com água e falou, crianças, esse copo com água, ela está usando o quê? Didática, arte, alguma coisa, né? Esse copo com água, essa água transparente aqui, é o seu coração. Aí você começa a desobedecer a Deus, aí ela vai lá e pega uma química lá e pinga no copo, e a água vai ficando preta. E o seu coração, já viram isso? Não fala que ensinaram aqui não, porque deu ruim. Mas ensinaram aqui, eu sei. Eu sei. Aí foi pingando. E o seu coração foi ficando preto. O seu coração vai ficando pecador, afastado de Deus. Mas, aí conta de Jesus, não sei o quê, que Jesus morreu para te salvar, e quando você entrega a sua vida para Jesus, aí ela pinga outro reagente químico lá, e o coração fica branco de novo, que milagre! E a criança entende, errado. Por quê? Onde está o erro? Calma aí, eu vou levar o microfone. Porque ela meio que ensinou que a gente, o nosso coração ficou sujo com um tempo, mas a gente já nasce com o coração sujo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Onde está o erro? O seu coração não é um copo de água. O seu coração é um copo com troço preto, desde que nasceu. Esse é o erro. Quer usar arte, quer usar didática? Conheça primeiro o evangelho. Tem gente que dá até curso de evangelismo criativo. Ele só ensina criatividade, mas não ensina nada do evangelho. Ele não sabe o evangelho. Você quer conhecer o evangelho? Você quer pregar com criatividade, com arte? Faça! Mas conheça o evangelho. Gente, a gente usa arte aqui, a gente usa música, luzes, um monte de coisa. Boate não, chega. Boate não. Pessoal aí, ó, tem até pai de adolescente que queria boate. Boate não, tá? Mas assim, qualquer outra coisa. Toda arte que você quiser usar, use para ensinar a verdade do evangelho, não para mudar. Essa heresia, ela foi combatida pelo menos no ano 400, ou até antes. O nome desse cara que ensinou essa heresia era Pelágio. E tem um monte de igreja que acha que é calvinista ou arminiano, mas ele não é nada disso, ele é pelagiano. Ele é um herege ensinando coisa errada. Deu para entender? Tá claro? Então beleza, conheço o evangelho. Então tem que ser didático e para facilitar o entendimento da mensagem. Terminamos. Não devemos esperar que a arte produza resultados de quê? De quê? Não devemos esperar que a arte faça isso, pois esse é o ministério do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. E terminamos. Chamar o coral aqui, para a gente terminar cantando, vamos orar.